Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. O Senhor é contigo, homem valente. Essas foram as palavras que Gideão ouviu da parte do anjo do Senhor. O anjo que visitou a região de Israel num momento muito difícil da sua história, quando o povo estava passando por uma opressão que já durava 7 anos debaixo das mãos dos midianitas. Os midianitas formavam um povo opressor, oportunista, que estava consumindo as riquezas da nação e impondo a Israel sofrimento, morte, miséria, humilhação, um constrangimento muito grande. Logo Israel, a nação eleita, a nação que recebeu de Deus o privilégio de ser uma nação sacerdotal, uma nação eleita, um povo escolhido. Mas essa condição, essa qualidade não estava sendo experimentada pela nação de Israel, por causa do pecado, por causa do abandono dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor. Logo no início do capítulo 6, esse abandono da obediência é apresentada como a causa dos midianitas estarem prevalecendo sobre o povo de Israel. Mas apesar disso, apesar dessa causa muito clara apresentada no capítulo 6, o texto nos diz que o povo clamou ao Senhor e Deus ouviu, gracioso como ele é, e visitou a nação. E ao visitar a nação, encontra Gideão malhando trigo no lagar. É quando então o anjo dirige a sua atenção e também suas palavras, dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. A reação de Gideão
ele é muito interessante. Ele primeiro diz assim: Senhor, se tu realmente é conosco, por que isso tudo aconteceu? Né? Por que esse sofrimento todo está acontecendo conosco? Ele não, naquele momento, ele não pondera a questão do povo ser o principal responsável, na verdade, o único responsável por aquilo, porque abandonara a lei do Senhor. O sofrimento era tão grande, a miséria que estava experimentando, a humilhação era tão incômoda que estava turvando a percepção, a leitura de Gideão daquela realidade. Mas ele diz isso assim: se o Senhor realmente é comigo, realmente com minha família, e principalmente se o Senhor é realmente com o nosso povo, por que estamos passando por isso? E uma segunda reação, quando o anjo do Senhor segue na conversa, dizendo que vai usá-lo para libertar o povo de Israel do jugo dos midianitas, Gideão responde da seguinte maneira: Senhor, eu sou o menor da minha família e a minha família é a mais inexpressiva aqui da região. Ou seja, não conte conosco, nós não temos condições de empreender uma vitória contra esse povo tão numeroso, tão forte, tão preparado, tão organizado como é o povo midianita. E é aqui que eu quero pensar com os irmãos algumas lições que essa passagem pode apresentar para nós. Nós sabemos como essa história termina. Nós sabemos que Gideão sai dessa cena e ele vai liderar um pequeno exército formado por 300 homens, os famosos 300 de Gideão, vai lutar contra um povo extremamente numeroso, que era o povo midianita, e vence o povo midianita. 300 lutando contra milhares. O que essa passagem ensina para a gente? A primeira delas é que essa passagem nos informa que nós, enquanto crentes, nunca devemos desistir de nenhuma luta que estivermos travando. O crente nunca joga a toalha. Israel estava debaixo de um jugo opressor. E esse jugo era um jugo humilhante. Ainda mais para uma nação que fora chamada para liderar e não para ser liderada. Mas, apesar disso, apesar desse momento histórico difícil, Deus visitou a nação no momento da sua aflição e Deus prometeu que daria vitória àquele povo se aquele povo lutasse, ainda que numa desvantagem numérica, mas a vitória seria do povo eleito, do povo escolhido de Deus. O crente nunca entrega os pontos, o crente nunca desiste, o crente nunca guarda a sua espada e entrega completamente a situação, considerando que ela é irreversível, que ela é impossível de ser transformada. Não. O povo de Deus é um povo que luta até o fim. É um povo que continua crendo que Deus é poderoso para poder lhe dar qualquer vitória em qualquer área da vida que ele esteja precisando. Então, meu irmão, se você, porventura, passa por uma fase, passa por um momento em que você acha que não tem mais jeito nenhum, que você chegou realmente no seu limite, saiba que você está equivocado, pois Deus pode te dar a vitória ainda nessa manhã de domingo. Ele pode fazer isso como fez com aquele povo. Ele olhou para Gideão, Gideão se olhava como alguém incapaz. Deus olhava ele como um guerreiro valente, dizendo: o Senhor é contigo. Então, o Senhor é com você. Pegue as suas armas espirituais e trave as suas batalhas, sem reclamar, sem murmurar, sem se considerar incapaz, pois a tua capacidade, ela vem do Senhor. O Senhor é contigo, homem valente. Uma segunda lição que essa passagem nos ensina é a comparação como nós nos enxergamos e como Deus nos enxerga. Gideão, ele olhava para si mesmo e fazia uma avaliação meramente humana. Eu sou o menor, a minha família é a menor, eu sou o mais pobre entre os mais pobres da minha família, eu sou o mais inexpressivo entre a minha família super inexpressiva aqui nessa região. Então nada vai acontecer
de diferente. Não temos condições de empreender uma resistência. Não vamos desfrutar de nenhuma superação, de nenhuma cura, de nenhuma vitória. Porque se o Senhor contar comigo e com a minha família, com as nossas condições, com as nossas características, nós já estamos derrotados. Essa é a maneira como Gideão se enxergava. Mas Deus olhava para Gideão completamente diferente. Deus olhava para Gideão da maneira como ele, o Senhor, daria a vitória para ele. Deus olhava para Gideão e via em Gideão alguém realmente capaz de ser vitorioso, de sair vitorioso daquela cena, porque o Senhor estaria lutando com ele. A bênção estava à disposição de Gideão, porque Deus o elegera para tal. Ele foi levantado para ser um juiz de Israel. E Deus daria a vitória a ele, a Gideão. E Deus olha para ele com essa vitória já acabada, essa vitória já concluída. E não num processo. Gideão olhava para o seu momento histórico. O Senhor olhava para Gideão e via em Gideão aquele homem que se tornaria um grande juiz e libertador do povo naquele momento. O que importa, irmãos, é como Deus nos olha. O que importa é como Deus nos vê. Como que Deus nos vê? Deus nos vê como filhos. Deus nos vê como nação eleita, como sacerdotes reais. Deus nos vê como aqueles que foram chamados para vencer porque são filhos dele. Deus nos olha como filhos. Deus não nos olha como fracassados, Deus nos olha como pequenos, Deus não nos olha como miseráveis, Deus não nos olha como adversários, Deus não nos olha como alguém que não tem condição de caminhar com ele. Ao contrário, ele olha para nós e ele vê o que ele vai fazer na nossa vida. A fé que ele vai derramar como dom, as bênçãos espirituais que serão derramadas, os dons, os talentos, o equipamento espiritual que ele vai nos conceder. É assim que Deus nos enxerga, é assim que Deus nos olha. E é assim que Deus olha para cada um de nós. Portanto, deixemos qualquer possibilidade de pensamentos negativos ou de acharmos que a derrota é iminente, que a derrota já é certa, que nada vai acontecer. Não, nós cremos que Deus pode reverter. Nós cremos num Deus que abre portas, um Deus que abre o Mar Vermelho, um Deus que abre o Rio Jordão, um Deus que nos faz andar sobre as águas, um Deus que é poderoso, um Deus que não encontra resistência em nenhum lugar. Ninguém pode resistir qualquer decisão da parte do Senhor. É nessa perspectiva que nós temos que pensar a nossa vida. A Bíblia nos chama a pensarmos dessa maneira. Gideão foi desautorizado na maneira como ele se olhava, na maneira como ele se enxergava. E eu quero também lembrar os irmãos que a graça de Deus é o ponto de partida de qualquer mudança. Tudo mudou na vida de Gideão quando Deus o visitou, quando Deus foi ao seu encontro e falou com Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Irmãos, se a graça de Deus entrar em curso, em operação, em nosso favor, não há enfermidade, não há resistência, não há porta fechada, não há absolutamente nada que possa impedir o agir do Senhor em nosso favor. Se Deus disse que vai fazer, se Deus está fazendo, se o Senhor está trabalhando em nosso favor, assim será. Portanto, renove a tua esperança nessa manhã. Olhe para o Senhor não com o que você vê no momento. Porque se eu for olhar para o que eu tenho no momento, talvez eu não consiga seguir, eu não consiga me encorajar para lutar as lutas, as batalhas que temos que enfrentar. Mas se eu olhar para o Senhor e saber que é Ele quem luta à minha frente, e que Ele está do meu lado, e que Ele é poderoso para me abençoar, e que Ele vai me dar a vitória que eu preciso, e que a minha família precisa, e que a igreja que eu pastoreio precisa, se eu pensar nisso, no que Ele está para fazer, certamente eu sairei dessa história
vitorioso. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é com você. O Senhor é com a sua família. O Senhor tem estado ao nosso redor. Renovemos a nossa confiança no Senhor nessa manhã. O Senhor é contigo, homem valente. Deus te abençoe. Um excelente domingo na presença do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória.